Warriors que acompanham o Xenite recomendam, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal nesse mês de setembro, nesse mês de comemoração no aniversário da nossa série favorita, né? Esse mês em que a gente comemora o Warrior Princess Day, né? Nós já tivemos uma programação bem especial no dia 4 de setembro, estamos tendo vídeos, né, ao longo desse mês de setembro aí, todos voltados, né, para o universo Xenite, entrevistas, curiosidades com outros Xenites, né, trazendo aí uma coisa bem bacana nesse mês de setembro, em comemoração ao aniversário da série. E setembro não é só o mês que Xena veio ao ar pela primeira vez, né? Nosso canal aqui, o Xenite Recomenda, a gente também faz aniversário no mesmo mês que a série estreou, né? Que uma feliz coincidência, isso nem foi planejado na época que a gente começou, o Xenite Recomenda, mas é uma coincidência muito feliz. Então estamos aqui para o nosso 6º aniversário de Xenite Recomenda. 6 anos a gente começou esse projeto, estamos aqui em mais um vídeo, em mais um ano para comemorar mais um ano de Xenite Recomendam. Vamos nessa, galera! As recomendações deles mudarão o mundo. Xenites Recomendam. Então, gente, né? Setembro é um mês muito especial. É o mês do Warrior Princess Day, é aniversário do Xenites Recomendam, é o mês do Setembro Amarelo, né? Um mês em que a gente fala muito sobre saúde mental, sobre prevenção de suicídio, sobre procurarmos ajuda psicológica para enfrentarmos os nossos problemas. E por coincidência também é o mês da bissexualidade, da visibilidade bissexual. E como vocês sabem, eu, Gisele Mariani, né, eu enxergo Xena e Gabrielle como ícones bissexuais da minha vida. Para mim, Xena e Gabrielle são personagens bissexuais, né? Por mais que na série elas não poderiam ser chamadas assim, né? Mas se a gente analisando a trajetória, já falei disso uma vez num vídeo aqui, quando a gente analisa a trajetória das personagens, tá ali, elas se apaixonando por homens, se envolvendo com homens e se envolvendo com mulheres, né? A gente fala muito do relacionamento Xena e Gabrielle, né? Mas a gente sabe que antes da Gabrielle teve uma Laomar, teve uma Kemi na vida da Xena, teve mais damas do anel ali para Xena. Então, né, para mim fica claro que a Gabrielle não foi nem a primeira mulher por quem a Xena se interessou. Então, para mim, eu enxergo Xena e a Gabrielle como ícones bissexuais. Embora tenha uma divergência, uma discussão muito grande entre os fãs, isso aí é uma discussão enorme, né? Eu não estou aqui batendo martelo falando elas são e acabou. Não, né? Isso aí é um assunto assim, a gente pode discutir, pode debater com todo o respeito do mundo, né? Mas a minha visão é essa: Xena e Gabrielle são personagens bissexuais, né? E, né, o setembro é o mês da visibilidade bissexual, né? Mais uma coincidência que, né, que veio assim, né, para marcar aí essa questão. E não é só a Xena e a Gabrielle que se identificam, né, como bissexuais. Eu, Gisele, também me identifico assim. Quando as pessoas me perguntam, né, se eu fico com mulheres também, né, minha resposta é sim, também fico com mulheres, beijo mulheres, transo com mulheres, da mesma forma que beijo homens, transo com homens. Enfim, eu também me identifico como uma mulher bissexual. Mas para chegar nesse ponto e chegar e falar assim, sou bi, né, tem sido, né, uma trajetória muito complicada, né, e é sobre essa questão toda, né, que vai envolver, né, Xena, vai envolver saúde mental, vai envolver essa questão da descoberta e envolve, né, tudo isso aí comemorado aí nesse mês de setembro, né, a gente vai falar um pouquinho de cada uma dessas coisas aqui hoje pro Coisas que eu vi, ouvi e vivi por ser Xenite, parte 4 aqui comigo, né, já é o 4º vídeo que eu tô gravando dessa série, onde eu compartilho histórias que eu vivi, coisas que aconteceram comigo por ser fã de Xena e por falar em alto e bom som que sou fã de Xena.
né? Então vou compartilhar mais algumas dessas histórias aqui no vídeo de hoje. Quando eu tinha para 14, 15 anos, né, Xena entrou na minha vida. Né? Eu descobri a série em fevereiro de 2006 e o meu aniversário ele é em abril. Né? Então estava ali numa fase, né? Eu ainda estava com 14, né? Ainda ia fazer 15, né? Então foi o meu primeiro ano no ensino médio, né? 2007, né? 2006, 2007, né? Foram anos assim de muita descoberta. 2006, 2007 e 2008 foi um trio assim de anos pesados psicologicamente para mim. Estava passando por questões muito complicadas na minha vida, como vocês sabem, né? Quem assistiu o meu vídeo do Setembro Amarelo, né? A minha questão familiar com a minha mãe foi uma convivência muito pesada desde que eu me entendo por gente. Na adolescência, isso aí atingiu o estopim, né? E infelizmente não melhorou, mas esses 3 anos foram assim 3 anos em que a convivência com a minha mãe estava muito mais difícil. Parece que, sabe, atingiu assim o auge, né? Nessa época dos 14, dos 15, dos 16, estava um negócio louco na minha cabeça. E foi bem nessa época que Xena entrou na minha vida. E como eu já contei aqui antes, eu estava muito empolgada, não que hoje eu esteja menos empolgada, mas hoje eu já não falo mais de Xena sacudindo as pessoas, porque era assim que eu falava de Xena na escola. Eu pegava as pessoas pelo ombro e sacudia elas e falava como Xena era uma série maravilhosa e em como elas deveriam assistir Xena, sabe? Só que eu falava gritando, berrando no ouvido das pessoas, quase cuspindo na cara delas, sabe? Quando você vai falar e vai aquela baba na cara das pessoas, eu acho que era uma coisa bem assim que eu fazia. E sacudia os meus colegas. Né? Por isso que muitos dos meus colegas de classe, em vez de irem assistir a série, ficaram com ranço da série por conta dessa minha empolgação excessiva e até um pouquinho sem noção. Né? Eu não tinha muita noção de espaço pessoal, porque se hoje em dia alguém chega pra mim, vem pular em cima do meu ombro e me sacudir, eu vou querer dar um soco na cara dessa pessoa. Né? Eu não vou gostar muito disso não, e acredito que os meus colegas lá em 2006, 2007 também não gostavam muito disso não. Né? Então eu já sofria um certo bullying por conta da minha aparência na escola. Já sofria bullying porque tava todo mundo numa coisa, somos adolescentes, maquiagem, eu com coisinha de Disney e Sandy Júnior. Já a minha aparência já era motivo de piada para os meus colegas, eu era Medusa. Aí eu cheguei já ali para a 8ª série, para o primeiro ano, com uma galera que estava estudando comigo desde a 5ª série, comecei com coisa de Xena. Xena, só falava de Xena e Gabrielle. Era um negócio assim. Eu não tinha outro assunto na época, porque eu ficava tão feliz, tão empolgada com a série me fazia tão bem, que eu queria, sabe, que as outras pessoas assistissem, se sentissem tão bem quanto eu estava me sentindo assistindo a série. Então eu achava que era uma coisa que eu tinha que falar, sabe? Hoje em dia eu tenho uma noção assim, você não gosta de Xena, quem está perdendo é você. Você não quer assistir Xena? Legal, você não precisa assistir, mas saiba que você está perdendo uma série incrível, porque Xena é uma série incrível. Eu já consigo equilibrar mais isso, mas aos 15 anos eu não equilibrava era nada. Era uma questão complicadíssima, gente. Então, né, eu sofria, né, várias... a palavra correta é isso, né? Bullying, né? Eu era piada da turma, era Medusa, maluca, retardada, fã do Michael Jackson, fã do pedófilo. Quando eu comecei a gostar de Xena, eu virei fã da Sapatão. Né? E foi uma questão muito complicada. Hoje em dia, como eu falei, hoje em dia a gente enxerga claramente essa questão da bissexualidade. Mas antigamente, né, a questão da bissexualidade ficava muito apagada. Ou a Xena era hétero, ou a Xena era gay, sabe? Não tem essa coisa, gostar dos dois, mas como assim, gosta de homem, gosta de mulher, mas que bagunça é essa? Né? Então, ou era isso, sabe? Ou a Xena era hétero, ou a Xena era sapatão. Não tinha, assim, muito meio termo. Não existia essa questão muito do meio termo quando se discutia isso lá atrás. Somente no meio de adolescentes, que já tem pouca informação, porque
porque já somos imaturos por natureza, e o ano ainda era 2006, sabe, ainda era 2007, tinha-se muito pouca informação, a gente não tinha, sabe, canais para acessar no YouTube, onde a gente tem, assim, vários e vários canais no YouTube, de uma galera que chega e conta suas próprias vivências e conversa com essa galera mais nova, e a gente pode ter essa troca de experiência ali entre o público e quem tá ali gravando o vídeo, sabe? Isso é coisa, gente, isso que a gente vê hoje, uma questão muito maior de representatividade, uma questão muito maior de diálogo, sabe, sobre essas questões. Isso é muito recente. Em 2006 não tinha nada disso. Então, era muito complicado, né? E você sair do padrão hétero era mais complicado ainda, né? Aos 15 anos você vai querer sair do padrão em 2006, era suicídio social dentro da escola, né? E eu fui bem nessa direção, né? E comecei, né, a fazer algumas coisas, e a falar algumas coisas, e a agir de certas formas, que pronto, né, Gisele virou sapatão por causa da Xena. Era o que as pessoas falavam, né? Foi uma época em que eu dei para vestir bermuda de homem, e ia com bermuda de homem, com aquelas bermudas largona para a escola. E usava umas camisetas largas, né, para não aparecer o peito, né, e boné na cabeça, e ia daquele jeito para a escola. A minha mãe morria de vergonha, minha mãe tinha um treco, eu não sei como é que eu não infartei minha mãe nessa época, porque a minha mãe tinha um piripaque comigo nessa época, ninguém sabia o que estava acontecendo, e todo mundo culpou a Xena. A Gisele tá se vestindo de homem por causa da Xena, a Gisele deu pra usar bermuda de homem por causa da Xena, essa Xena sapatão, e era essa questão toda, né? Então começou-se aquele burburinho ao meu redor por conta disso, né? Porque eu começava a falar de Xene Gabriele, e as pessoas olhavam para mim com cara de nojo. Era essa a expressão que as pessoas olhavam para mim quando eu começava a falar sobre Xene Gabriele sendo um casal, né? Porque eu enxergava aquilo como uma história de amor maravilhosa. Eu enxergo até hoje como uma história de amor maravilhosa. As pessoas me ouvindo falar sobre aquilo, foram muito poucas as pessoas que foram assim pelo mesmo viés que eu, de enxergar aquilo como uma história de amor. Elas me olhavam com um nojo da série estar falando sobre aquilo, com um nojo da série estar apresentando aquilo, com um nojo de eu, né, ser fã de uma coisa absurda dessa, né? E entrou muita coisa nessa questão, né? Porque para uma pessoa criada dentro da igreja, né, você ser gay, você ser lésbica, você ser bi, você tá trilhando pro inferno, sabe? Deus, isso é pecado, é abominação, tu vai pro inferno por essas questões. E foi o que eu cresci ouvindo, né? Então, você entra numa briga com você mesmo por essas questões, porque você não quer, eu não quero ir pro inferno, sinceramente. Se o inferno é um lugar de gente ruim, de gente má que comete maldade com as outras pessoas, que é o sofrimento eterno, é o fogo, é o diabo lá castigando as pessoas, não é um lugar que eu quero ir. Eu quero ir, né? Eu não quero isso pra minha vida, né? Mas o que todo mundo diz é pelas práticas pelas coisas que eu acredito, pela vida que levo, é para lá mesmo que eu vou, né? A gente tem que, né, que acreditar que a graça de Deus nos basta, que a graça de Deus, né, ela veio para todos nós, né? A graça de Deus, ela nos basta. Se Jesus, né, veio para a Terra e não discriminou, né, a gente tem que acreditar que tem um motivo por trás disso, que Deus é amor e que Deus não vai nos levar para o inferno por isso, né? Enfim, mas isso é uma pauta talvez para um próximo vídeo, não para agora, né? E eu tava nessa fase bem complicada,
né, de ouvir, né, os meus colegas cochichando assim, perto de mim, olhavam assim pra mim com cara de nojo e falavam assim: ah lá, essa aí gosta de Xana, Xana não, essa aí gosta da Xena, Xena, Xana. Aí era assim, aquelas piadinhas: Xena, Xana, Gisele gosta de Xana. E era isso. E olhavam pra mim com essa cara de nojo, sempre meio que se afastando, sabe, né? Não vamos ficar perto dela, né? Olha a pessoa que ela é, olha as coisas que essa menina fala. Então já não bastava, né? Toda a questão de eu ser medusa, na época juntou a medusa com a xenite e foi uma lambança psicológica na minha vida nessa época. Por isso que quando chegou dia 9 de... Não, foi 7 de... Ó, mais uma coincidência. No feriado de independência de 2007, teve um recesso na escola. Eu já não estava indo bem na escola, né? Eu já não fazia questão de ir para a escola. Foi um ano que eu comecei a matar a aula. Matava a aula para ir para a Lan House assistir Xena. Não façam isso, tá? Se alguém estiver assistindo esse vídeo e ainda estiver no período escolar, assistam a aula. Sabe? Não é para matar a aula, para ir ver Xena, não, porque isso aí, os nossos estudos são importantes. Mas eu não me sentia bem, né, dentro da escola, sendo vista como uma pessoa ruim e que causava nojo, asco, sei lá, nos meus colegas, por essa questão. Era extremamente desconfortável. Por isso que em setembro, né, quando a minha mãe falou: você não volta mais para a escola, porque ela estava irritadíssima comigo por matar aulas, minhas notas baixíssimas e o meu colégio era bem caro, a minha mãe falou: eu não vou mais pagar colégio para você. Você não quer estudar? Você não vai mais estudar. E aí eu entrei assim numa vibe bem louca de não querer estudar. E a minha mãe no ano seguinte me botou num outro colégio. Eu fui para a FETEC de Quintino. E foi uma outra realidade, de um colégio particular, onde o que eu gostava era visto como motivo de nojo. Eu fui para um colégio público, né, com enorme, né? A FETEC de Quintino, ela é muito grande, então tinha muito mais alunos do que no colégio anterior. E lá eu vi de tudo, né? Lá eu conheci um casal de amigas lésbicas, né, que eram maravilhosas, né? Lá, né, foi quando eu comecei a realmente entender, né, o que é a bissexualidade, né? Lá eu comecei realmente a conversar com colegas, conheci mesmo pessoas que eram abertamente gays, meninos que eram abertamente gays e falavam mesmo meu namorado. E foi a primeira vez assim que eu vi dois meninos se beijando ao vivo e a cores bem na minha frente, né? O meu olho arregalou, assim, eu fiquei assim: gente, né? Seu namorado é meu namorado aqui. Aí começaram a se beijar, eu fiquei, né? Caramba, né? Foi assim, né? Foi um negócio assim, uma coisa que no meu colégio anterior, nunca que eu ia ver uma coisa dessa no meu colégio anterior. Graças a Deus eu saí de um ambiente tóxico e fui para um lugar muito mais coerente e aberto, e se eu fosse hétero, se eu fosse lésbica, se eu fosse bi, problema, isso é o que menos importa. O que importa aqui para você ser nossa amiga é a sua pessoa. E lá eu podia falar de Xena, e por mais que os meus colegas não gostassem de Xena, muitos deles não gostavam, mas não gostavam porque não era o estilo de série deles de assistir, né? Não era o estilo deles, não era porque eles tinham alguma coisa, a Xena é lésbica, a gente não vai ver isso. Não era isso, é porque era um estilo diferente. Eu conheci pessoas lá que gostavam de Xena também, né? E falava de Xena da mesma forma que falava no colégio anterior, só que a receptividade, né, eles me recebiam de braços abertos, né? O que é muito diferente do que aconteceu no meu outro colégio, né? E foi lá que eu me interessei, né, pela primeira menina que eu quis namorar, né? Porque queria namorar com ela. Acabou que ela nunca me deu uma chance, mas eu quis muito namorar com essa minha colega. Ela preferiu a ex, né? Acontece. Essas histórias aí são bem comuns, né? E eu lembro que foi nessa época até que eu dei meu primeiro selinho assim nela. A gente não chegou a dar aqueles beijão, desentupidor de pia, né? Mas foi um selinho, e foi aí que eu fui dando os meus primeiros passos nessa minha descoberta de olhar para o relacionamento de Xena e Gabrielle
e ver, né, que da mesma forma que não tem nada de errado nelas, também não tem nada de errado em mim. E também, também tem essa ideia, né? O Shenichi, ele é gay, ele vai ser lésbico, vai se identificar como bissexual porque a Xena é. Aí pronto, vai querer imitar a mulher lá da televisão e vai fazer também. Nada a ver. Quando um fã de Xena assiste a série, a gente não vai querer sair beijando mulher. Por exemplo, eu vou falar por mim, eu não quis sair por aí beijando outras garotas, beijando mulheres, porque eu vi a Xena e a Gabrielle fazendo isso. Não foi nada disso, né? Tem certos indícios na nossa vida, ao longo da nossa infância, né, da nossa vida, da nossa juventude, que vai mostrando pra gente que sim, né, a gente sempre quis fazer aquilo, só que a gente vive numa sociedade doutrinadora, né? É a sociedade, a família, a igreja, todo mundo falando pra você que quem fizer isso aí vai estar errado. Então, você vai enraizando aquela coisa na tua cabeça, você não vai admitir em voz alta que você gosta, né? Hoje em dia, quando eu tenho lembranças da minha infância vendo Terra Nostra, que eu via lá a Ana Paula Arósio, né? Eu já sei que aquilo não era só uma admiração, né? Ai, que atriz bonão, né? Assim, era um outro sentimento que eu tinha pela Ana Paula Arósio lá vendo Terra Nostra. Quando eu vi o Clone em 2001 e via lá a Jade, né? E batia aquela coisa lá com a Jade, a gente já sabe que era uma crush ali que eu já tinha pela Giovanna Antonelli, mesmo sendo muito novinha. Né? A gente hoje em dia sabe como é que é isso. Mas lá na época, 2001, 99, né? A gente não sabia nominar isso, até porque a gente era criança, né? Não tinha muito como saber o que era isso. Quando a gente chega assim nessa fase da adolescência, e foi justamente nessa fase que eu descobri Xena, e foi justamente nessa fase boa que eu, graças a Deus, troquei de colégio, pude encontrar pessoas, né, que foram incríveis para mim, né, amigos incríveis, né, e que eu comecei finalmente a entender, né, que na verdade, né, eu gosto muito de beijar meninos e também gosto muito de beijar meninas. Não tem nada de errado com isso, né? Eu gosto de beijar os dois, né? Tem boca, a gente está beijando, né? E essa questão, né, do Shenichi, né, enxergar na Xena e na Gabrielle algo que a gente queira assim pra vida, não é no sentido que eu sou bi porque a Xena é bi, eu sou bi porque a Gabrielle é bi, não, sabe? Mesmo que Xena nunca aparecesse na minha vida, mesmo que eu nunca tivesse assistido um episódio dessa série, né, não fosse Shenichi de forma alguma, né, eu ainda assim iria em algum momento da minha vida olhar e perceber, nossa, né, eu também gosto de beijar mulheres, mesmo que Xena nunca, em hipótese alguma, tivesse aparecido na minha vida, porque isso aí é inerente à série, isso é nosso. Isso é inerente à série, né? Se Xena fosse uma série que não existisse nunca, né, ainda assim a Gisele Mariani em algum momento da sua vida ia descobrir que sim, né, ela também gosta de meninos, mesmo que Xena não existisse. A Xena não é culpada de nada, diferente do que, né, os meus colegas, né, afirmavam na época, antigamente, na escola, que a culpa dessa mudança, dessa transformação, das coisas que eu fazia e dizia era da Xena, não era da Xena, sabe? Era eu, sabe? Querendo estar bem comigo mesmo, né? Então teve sim uma fase que eu me vestia de menino e achava aquilo super divertido, botava mesmo boné e ia, sabe? E quando a minha mãe, ela começou a me agredir para eu não ver Xena, porque eu fui proibida de ver Xena, fui agredida fisicamente por ver Xena, né? O problema todo da minha mãe era esse, né? Minha filha vai virar sapatão porque a Xena é sapatão, eu não quero essa sapatão aqui dentro da minha casa porque a sapatão vai influenciar minha filha. E a questão, sabe, não é uma questão de influência, né? Né, então, tudo meio que a minha mãe fez nesse sentido foi bem à toa. Me bateu à toa, me xingou à toa, me proibiu de ver Xena à toa, porque só serviu pra gente se afastar e criar mágoas entre nós duas, né? Porque a Xena não tem culpa de nada. Até parece que quando a Xena lança o chakra, tá lançando, sei lá, um raio engueisador nos fãs. É por isso que os fãs são assim. Não,
Não, nós seríamos assim, eu e todos os fãs, mesmo que Shanna não existisse, mas a gente dá graças a Deus que Shanna existe, porque vocês não têm noção do conforto, da felicidade que essa série nos dá, sabe, dessa identificação, sabe, desse desejo de a gente olhar para Shanna e Gabrielle e saber que dá para viver entre duas mulheres, entre dois homens, um amor tão bonito quanto o delas. Dá, sabe, porque não tem nada de mais, não tem nada de errado naquilo ali que elas estão fazendo. Não tem. E a Shanna não lança um raio enguisador nos fãs quando ela lança o chakra. Os fãs de Shanna, eles não são do Vale por causa da série, né? Não, a questão não é essa. É óbvio que quando você é gay, você é lésbica e você é bi, você vai causar aquela identificação natural. Mas tem muito fã de Shanna hétero, né? Tem, né? O que mais existe por aí, né? Fã de Shanna hétero, né? Porque isso aí, né? Não precisa de rótulo, sabe? Não precisa de rótulo, né? A gente discutia muito isso no Orkut na época. O relacionamento da Shanna e da Gabrielle não precisa de rótulos. Os nossos relacionamentos entre nós não precisam de rótulos. Né? Somos seres humanos que amam seres humanos, independente do gênero ou do que quer que queiram chamar. E é uma questão assim muito complicada, né? E eu tive sorte, né? Eu tive sorte, me considero sortuda de ter conhecido a série, de apesar das coisas ruins, né, que eu ouvi, né, e acabei vivenciando por essas questões na escola, né. Eu hoje, sabe, esses mesmos colegas que nessa época, lá em 2007, eles falavam essas coisas desagradáveis, hoje eu acompanho algum deles nas redes sociais, e hoje eles têm outra cabeça, né. Eu tenho certeza que com a cabeça de hoje, eles já não fariam esses comentários, eles já não julgariam, eles já não fariam aquelas piadinhas que tanto me incomodavam na época, porque na época, né, hoje eu chegar e falar assim, né, eu beijo mulheres, mas na época eu falava, não, pô, vocês estão viajando, claro que não, eu tô me vestindo assim porque é engraçado. Super engraçado vir aqui me vestir de homem na escola, é divertido, ó a cara de vocês. Eu, afim de mulher, claro que não, vocês estão doidos. Eu gosto da Shanna e da Gabrielle porque é uma história bonita, sabe? Eu tô vendo uma história bonita. Eu beijar mulher, claro que não, né? Jamais, em hipótese alguma, isso vai acontecer comigo. Eles olhavam assim pra minha cara e ficavam assim, Gisele, mas não sei o que, você já viu que toda vez que você vai cantar a música, tinha uma paródia de I Will Survive, que era assim, eu não nasci gay, a culpa é do meu pai, que contratou um tal de Wilson pra ser o capataz, né? E aí, só que eu não sabia cantar a música toda, eu só cantava a parte, e eu virei gay, e assumi, pananana, e eu só cantava isso, eu só cantava essa frase, eu virei gay, e assumi. Aí, só que, tipo, eu me pegava cantando isso, do nada, nos momentos mais aleatórios possíveis, e só cantava essa frase, o pessoal olhava assim pra minha cara, né, tá doida, né? Tá querendo dizer alguma coisa pra gente? Eu, não, é porque me veio essa música assim na hora e eu quis cantar. E você só sabe cantar essa frase? Que é a única que eu lembro. Aí todo mundo olhava assim pra minha cara, né? Tá meio estranho isso aí, né, Gisele? Eu? Não, você é estranho, são vocês aí que estão achando um negócio nada a ver. Tipo, na época eu fugia muito disso, eu não assumia. Né? Falar com essa naturalidade que eu tô falando aqui agora com vocês... Nossa, não, né? Com os 15 anos jamais, né? Até quando eu fiquei muito afim dessa... Quando eu troquei de colégio, fiquei muito afim dessa minha colega, pedi ali namoro, né? Eu hoje vejo que foi ótimo ela, enfim, não ter me dado chance nenhuma, porque eu não ia ter coragem de chegar pra minha mãe e falar que eu tava namorando uma menina. Nunca A minha mãe já me rachava na paulada, né, sem essa novidade. Eu não sei, sabe, o que teria acontecido comigo se eu chego pra minha mãe e falo, aqui mãe, tô namorando uma garota, minha namorada, sabe, eu chego assim, saio do armário pra minha mãe,
né? Eu tenho até medo de pensar o que ela faria comigo, porque se eu sem fazer nada disso, ela arrebentava coisa de vidro na minha cabeça, imagina eu chegando assim com essa surpresa para ela, né? Embora eu acho que a minha mãe, né, devia, né, ter as desconfianças dela, né? Porque, né, ela pegava pesado comigo. Essa sapatão não vai entrar dentro da minha casa, minha filha não vai ser sapatão por causa de série, né? Enfim, era umas coisas bem complicadas, mas tinha umas, tipo assim, eu não falava, né? Mas teve uma época da minha vida que eu cortei o cabelo, tipo, super curtinho. Isso em 2014. Vou pedir pra botar umas fotos aí, eu com o cabelo super curtinho, né? Aí minha mãe olhou assim pra minha cara, falou assim, Neto, você tá querendo inventar moda, você tá querendo chamar atenção, porque sapatão não arruma filho, sapatão não tem filho, né? Nessa época o Eric já tinha nascido e a minha mãe, ela olhava assim pra essas minhas atitudes de usar roupa masculina, de cortar o cabelo curto, né, e tal, ela falava que eu tava querendo chamar atenção, que eu tava querendo arrumar assunto, né, a outra possibilidade que realmente poderia sim estar interessada em mulheres não era uma possibilidade jamais para minha mãe. Que se fosse, eu não sei, sabe, o que teria ocorrido assim na minha vida. Sabe, não sei, eu não gosto nem de imaginar, é melhor nem ir muito por esse caminho, sabe? Mas é isso, sabe? Esse lado da minha vida, ele também caminha junto com o Xena, né? E a gente acaba vivendo e ouvindo muita coisa por essas questões. E embora eu sou muito grata, sabe, pela série existir na minha vida e hoje me dá uma compreensão, uma maturidade muito maior. É óbvio que hoje em dia eu olho para trás e enxergo essas questões de uma outra ótica, né, de uma outra visão, de um outro jeito e consigo lidar melhor com aquelas questões. Mas assim, quando eu olho assim para minha versão adolescente de 15 anos, eu tava vivendo uma fase meio punk, assim, tava complicado, assim, pra minha vida. E Xena me ajudou a passar por isso, sabe? Embora eu não soubesse expressar aquilo, né, nessa fase que eu tava vivendo tanta coisa turbulenta, assistir Xena era um consolo certo. Eu ficava tão feliz vendo a série, tão feliz e ficava tanto na minha cabeça que um dia eu ia crescer e encontrar um grande amor como Xena e Gabrielle se encontraram. Eu também vou encontrar aquela pessoa incrível pra mim que vai vir e vai mudar tudo da mesma forma que a Xena mudou tudo pra Gabrielle, a Gabrielle mudou tudo pra Xena. Eu vou encontrar essa pessoa na minha vida também. E aos 15 anos eu fantasiava tanto isso. Podia ser um homem, podia ser uma mulher, não importa. Sabe, se fosse homem, se fosse mulher, isso que menos importa. Sei que vai vir assim essa pessoa que vai me arrebatar e nós vamos, sei lá, cavalgar juntos no pôr do sol. Era uma fantasia minha aos 15 anos. E Xena, sabe, sempre foi esse consolo, estar ali, né, com os outros Xenites, discutindo o episódio do dia, era esse grande consolo para mim aos 15 anos, né, principalmente nessa fase em que a gente está se descobrindo, está descobrindo do que gosta, tá naquela fase de olhar para os colegas de classe e sentir uma coisa que você não sabe nem o que você está sentindo, sabe, você está olhando para tua amiga ali, você está sentindo aquilo, você não sabe o que é. Né, engraçado que eu meio que eu não assumia isso, né, na vida, né, pessoal com os meus colegas, mas eu meio que tinha uma namorada num fake do Orkut na época, né, e fantasiava muitas coisas com ela na época, né, até hoje nós somos amigas, né, a gente tem contato, a gente nunca se conheceu pessoalmente desde dessa época, nunca rolou um encontro pessoal, mas na época a gente viajava, falava que ia se encontrar, que ia namorar, né, mas isso tudo no Orkut, né, então para mim, né, falar abertamente sobre isso numa rede social era muito mais fácil na época, né, do que chegar e realmente falar, eu gosto sim de mulheres, qual é o problema? A Xena gosta, por que eu não posso gostar? Qual é o problema? Nunca, né, eu tentava esconder isso o máximo possível, né, mas eu meio que tinha minhas namoradas fake no Orkut, namoradas não, era só uma menina mesmo, e
né? Até hoje a gente tem contato e ela é uma xenite incrível também até hoje. Enfim, gente, Então, eu acho que tudo isso, sabe? Tudo isso tá ligado, sabe? As coisas, né, que a gente escuta, as coisas que a gente vive, né, por ser xenite. Talvez se eu nunca fosse xenite, eu não conhecesse a série, talvez eu ia demorar muito mais tempo para me dar conta de certos sentimentos, né, e me dei conta, né, nessa época que estava conhecendo a série, né, ai, gente, é isso. Feliz aniversário, né, pro Xenite Recomendo, né? Eu acho que é um prazer enorme poder ter esse espaço aqui, contar essas histórias para vocês. E, né, um abraço pro Matheus, um abraço pra Juliana, meus companheiros, meus amigos, né, queridos, que eu amo tanto, né, que eu também sempre pude conversar esses assuntos com os dois, assim, né, eu converso né, tem uns assuntos assim meio tabu na minha vida, que a gente também não vai abrir assim tudo, né, para todo mundo, né, tem algumas pessoas específicas para quem a gente conta aquelas coisas assim. Matheus e Juliana são duas pessoas da minha confiança extrema, né, que Xena me deu, esses dois amigos incríveis com quem eu posso me abrir, sabe? Então esse assunto sobre essas questões para eles não é novidade, eles já sabem disso há muito tempo, né? E sou grata, sabe, por Xena ter me dado bons amigos, por Xena tá me dando, né, ter me dado. Hoje em dia eu tenho essa confiança de chegar, falar, se as pessoas me perguntarem, Gisele, você beija mulheres? Eu beijo mulheres, qual o problema? Beijo mulher, beijo homem, beijo mesmo, tem boca eu tô beijando, né? Então você é uma pessoa bissexual? Sim, né? E nesse mês de setembro é o mês da visibilidade bissexual, o mês, né, da Xena, o mês do aniversário do canal, o mês da saúde mental, né? Porque quando você está enfrentando, né, assim, a homofobia, a lesbofobia, a bifobia, né, isso vai afetar a sua saúde mental, né? Não é à toa que foi também justamente nessa época, apesar de tanta coisa boa estar acontecendo, né? Também foi nessa época que rolou a situação lá com a Fantaúve, com o Chumbinho, né, do vídeo, né, do Setembro Amarelo, né? Então é muita coisa, porque você quer sair, sabe, desse sentimento angustiante que você tá preso, você quer falar, você não pode, você quer falar, mas você tem medo da reação das pessoas, você quer falar, mas as pessoas vão te olhar com nojo. Se você sem falar, as pessoas já estavam me olhando com nojo, se eu chegasse e abrisse, né, ia ser um rebuliço, né? E por mais que, né, quando eu mudei de colégio, eu estivesse com pessoas que eu poderia falar abertamente, eu podia falar abertamente, elas sabiam, inclusive, davam até a maior força para essa minha colega ficar comigo, né? Já não existia o termo chipar, mas a gente meio que chipava lá os casaizinhos lá que tinham os meninos, as meninas, a gente chipava todo mundo, achava aquilo lindo, né? E também, né, essa energia boa também ajudava muito, né? Às vezes você resolve um lado, né? Você tem que estar bem, né, em todos os aspectos da sua vida, e às vezes, né, eu não sei bem, sabe? Às vezes eu olho assim e eu realmente não sei o que aconteceu comigo nessa época, porque era uma coisa que eu podia falar abertamente com os meus amigos na escola, né? Mas aí aos domingos eu ia para a igreja, já não era algo que eu podia falar na igreja, em casa eu já não podia falar, sabe? Era uma coisa, sabe, que você podia mostrar para um grupo de pessoas, mas para um outro grupo você tem que esconde, porque, né? E isso é muito angustiante, sabe? Era muito angustiante, né? E era complicado. Hoje em dia, graças a Deus, é bem menos. Ainda é complicado, né? Mas já não é aquele peso que te sufoca. Me sentia sufocada e já posso respirar livremente. Já não tô mais sufocada. Então, melhorou bastante de lá pra cá. É bom, sabe, poder falar isso abertamente, livremente, sabe, sem vergonha. Né? Também tinha essa questão na época, né, uma certa vergonha, sabe? Eu tô fazendo uma coisa errada, né? Mas como é que é errado se eu apoio os meus amigos
né? Mas, né, então tô errada de apoiar os meus amigos, sabe? Eram muitas questões na época e graças a Deus essas questões elas foram resolvidas. Então foi isso, gente. Esse foi Coisas que eu ouvi e vivi por ser Xenite parte 4 nesse aniversário do Xenite Recomendam. Um beijo e até um próximo vídeo, né? Deixem seus comentários, né? Um feliz aniversário pro Xenite Recomendam. 6 anos, né? 6 anos de Xenite Recomendam. Muito obrigada, galera. Um beijo e fiquem aí, né? Quem sabe a gente ainda não grava uma parte 5 sobre esse assunto, porque ainda tem tanta história para contar, gente, tanta história. Um beijo e feliz aniversário pro Xenite Recomendam. E muito obrigada a cada inscrito, né, que tá aqui com a gente nesses 6 anos, sabe? Muito, muito, muito obrigado, né? Vocês são incríveis, warriors do nosso coração. Obrigado e continuem com a gente pelo próximo ano. Um beijo. Tchau!